Você já ouviu falar de arma branca? Arma de fogo, olha lá, como é que é? Tô dando uma dica já, tá? Tem arma de fogo, que é revólver, pistola, espingarda, né? Isso. E tem a arma branca. Então, nós produzimos um material especial para você poder entender qual que é a diferença de um e de outro. E outra coisa, esse levantamento feito pela Polícia Civil revelou que os crimes cometidos com armas brancas em Joinville, eles aumentaram. As autoridades destacam que os crimes têm sido mais comuns pela facilidade de encontrar esses objetos necessários para cometer o delito. Lembra do que eu falei, que a faca é mais fácil? Então vamos assistir essa matéria, daqui a pouquinho eu retorno para comentar sobre isso aqui, na tela da tribuna. Bem conhecido no segmento policial, provavelmente você já deve ter ouvido falar no termo arma branca, daquelas usadas para cometer algum tipo de crime. Mas afinal, o que são consideradas pela lei armas brancas? Entende-se, tanto na doutrina jurídica quanto nas decisões dos tribunais, que a arma seja um instrumento idôneo a violar a integridade física de alguém. Isso significa algo que, dentro da nossa linguagem, é concebido como arma. Por excelência, as armas de fogo, as lâminas, os instrumentos pérfuro-contusos, pérfuro-contundentes, pérfuro-cortantes. Esse é o tipo de instrumento considerado arma. Agora, num determinado contexto, pode haver a manipulação de um outro instrumento que acabe se transformando em arma. Então, embora exista uma definição mais ampla em termos jurídicos do que seja arma, isso precisa ser muito analisado no contexto concreto, para não haver abusos na interpretação. Um levantamento da Delegacia de Homicídios de Joinville revela que nos últimos 3 anos houve um aumento no número de homicídios em que foram usadas armas brancas. Em 2016, foram 20 mortes praticadas com esse tipo de arma. Em 2017, o número passou para 22. No ano passado, foram registrados 32 homicídios com arma branca. E só nos 3 primeiros meses deste ano, já são 7 casos. A arma branca, por sua vez, você tem que estar muito próximo para que ele seja executado. Mas nós temos violências, alguns acontecimentos aqui na comarca de Joinville, que facções criminosas fizeram reféns, vítimas, e na execução do crime, ao invés de eles praticarem esse crime com armas de fogo, se utilizaram de armas brancas, normalmente facas. Os crimes cometidos com arma de fogo, como por exemplo revólver e pistola, ainda lideram um ranking de mortes. Em 2016, foram 94 homicídios por arma de fogo. Em 2017, passou para 89 o número de mortes. No ano passado, foram 42 casos. E nos 3 primeiros meses desse ano, já são 9 mortes praticadas com arma de fogo. Há uma razão quase que óbvia, né? O alvo a ser atingido, ou a que se tenta buscar para que seja ceifada a vida dessa pessoa, vai estar numa distância, então eles são surpreendidos nesse confronto com a arma de fogo, até pela proximidade de quem está praticando a agressão com relação à pessoa da vítima, ele fica numa situação mais confortável de não ter que ter uma proximidade tão grande para executar a pessoa da vítima. Embora existam vários tipos de armas utilizadas por criminosos para cometer homicídio, a pena para este tipo de crime não muda. O resultado morte, quer seja ele por o efeito de uma arma branca ou uma arma de fogo, ele não tem diferenciação nenhuma. O indivíduo vai ser responsabilizado pelo crime de morte. O que vai trazer alguma diferenciação é na questão mesmo da crueldade praticada com a vítima. Uma pessoa alvejada por um disparo de arma de fogo, obviamente a tendência é que ele vá a óbito com muito mais rapidez do que se ele for vítima de vários golpes de arma branca. Então ele vai ter um sofrimento maior para ir a óbito. Mas afinal, andar por aí com uma faca na bolsa ou canivete, por exemplo, é ilegal? Hoje, nós temos um decreto de 1941, denominado Lei de Contravenções Penais, que no artigo 19 estabelece o porte ilegal de arma, inclusive arma branca, como uma contravenção penal. Agora, existem profissionais, um jardineiro, por exemplo, que vai portar um facão, uma foice. Existem profissionais da área elétrica que vão portar, de repente, um canivete, inclusive aqueles com multifunções.
E isso está dentro de um contexto do exercício do trabalho, que é estimulado, inclusive, pela Constituição. Agora, a gente corre o risco de ver o estabelecimento de um direito penal de autor, na medida que a lei não é muito clara. Pelo que eu entendi aí, só, né, se um jornalista como eu pegar o meu carro, colocar uma faca dentro do carro, seria um posse ou porte de arma branca, né? Tomar cuidado com isso daí, viu, pessoal? Principalmente as mulheres em casa, viu? Na hora que estiver cortando ali, ficar muito nervosa, como no caso que nós acabamos de ver aqui, aí de repente vai lá e quer cortar alguma coisa que não deve cortar.